E aí galera, tudo bem com vocês? Eu separei as questões mais recentes que caíram no nosso concurso, tá? Sobre hidrostático, para poder a gente revisar, tá bom? Para a gente melhorar ainda mais a nossa preparação e valorizar a nossa coletânea, beleza? Então aqui na primeira questão, o cara comenta, né, sobre um fluido, beleza? Que a superfície dele, né, está plana e horizontal, e ele até ressalta, né? Olha, isso mantém a mesma pressão. Qual o princípio que está relacionado? Pessoal, falou de superfície plana, né, horizontal, ou seja, está na mesma altura, beleza? Né? E tem a mesma pressão. Qual o princípio que relaciona a pressão com profundidade, né, ou altura, dependendo do ponto de vista? É o princípio de Stevens, beleza? Então, acabou. Princípio ou teorema de Steven, como queiram. Beleza? Era só isso, pessoal. Sacar que plano significa lá a mesma altura, pressão. Relacionou pressão com altura, pressão com profundidade, Steven. Marcou, então, a alternativa, a letra B. Belezinha, pessoal? Então aqui, ó, na segunda questão comenta, né, de um montanhista e tal, aí ele sacou que lá no alto da montanha a temperatura estava diferente do que deveria estar se estivesse a nível do mar. Por que que isso acontece, pessoal? Galera, a forma correta da gente associar é a pressão com a densidade do fluido e a profundidade que você está observando esse ponto em relação a essa superfície livre, beleza? Então, no caso do alto da montanha, pessoal, o que que a gente tem? Uma camada, né, de ar e tal que está com um ar mais rarefeito, ou seja, densidade menor, tá bom? E claro que se você compara a profundidade, né, vindo lá da atmosfera até o topo de uma montanha, com a atmosfera em relação ao nível do mar, pô, no alto da montanha é bem menor. Então significa o quê? Que no topo da montanha a pressão é menor. Então por isso até que a água ferve em temperaturas inferiores a 100 graus Celsius. A água já entra em ponto de fervura em torno de 90, 80 e poucos graus Celsius, tá? A gente sabe que a pressão está diretamente relacionada com a temperatura. Quanto maior for a pressão, maior será a temperatura ali. No caso, por exemplo, para haver a transformação de fase, tá? Então, se elas estão diretamente relacionadas, ó, no alto da montanha, o que que o cara observou? Menor temperatura. Por que que tem isso? Porque lá tem uma pressão menor. Tranquilo, pessoal? Então, questão 2 a gente vai marcar, então, letra D de demorou. Vou passar para o estudei física. Tranquilo? Questão 3, pessoal, que ele comenta, né, sobre um cara lá que fez uma peça que tem 20 centímetros de lado por 10 centímetros e aí tinha uma pressão de 40 kPa. Foi redimensionada, né, a peça, beleza? E aí ele quer saber, mantendo a força, qual é a nova pressão. Então vamos lembrar aqui o seguinte, pessoal. Vamos resolver aqui, ó, resolução, tá? Pressão é força sobre área, correto? Então, ó, pressão é igual a força sobre área. Então, eu tenho que a força é pressão vezes a área, tá? Então, se eu quero manter a pressão, a mesma força nas duas condições, então significa que esse produto vai ser igual nas duas. Ou seja, o que eu acabo tendo? Que pressão na situação 1 vezes a área, né, da dimensão 1 da peça, na primeira dimensão da peça, é igual a pressão 2 vezes a área 2. Ok? A nova área, né? Por conta da nova dimensionalidade que eles deram para a peça. Então aqui, ó, inicialmente eu tenho 40 kPa vezes a área. Qual vai ser a área? Eu vou deixar tudo em centímetros mesmo porque eu vou acabar cortando, tá? Então inicialmente aqui eu tinha 20 vezes 10. Isso vai ser igual a nova pressão P2 vezes a nova área, que vai ser 20 e agora reduziu de 10 para 5. Então, pessoal, o que eu vou ter aqui, ó? Vou chegar, ó, cortei aqui, ó, o 20 com 20, beleza? Corta aqui, ó, o 10 com 5, aqui fica 2, aqui fica 1, né? Aqui fica 1, aqui fica 1. Então, o que eu tenho aqui, ó? Que a nova pressão vai ser o dobro
beleza, daqui tinha antes. Claro, já podia ver por isso, pessoal. Uma das dimensões da área foi reduzida à metade. Tá bom? Então a pressão vai ficar 2 vezes maior. Então eu vou ter 80 kPa. Beleza? 80 kPa, galerinha. Olhou, marcou. Vou ver aí, ó, na número 3, alternativa letra... Opa! Alternativa letra C. Tranquilo até aqui? Então bora seguir para a questão que fala de um mergulhador, tá? Que aí lá na superfície, né, ele detecta que a pressão atmosférica, um ATM, equivale a 1 vezes 10 a quinta Pascal. E aí ele mergulha e após atingir uma profundidade H, ele percebe que a pressão é de 3 ATM. Quer saber, né, qual é o valor dessa profundidade e falou para considerar a densidade da água como 1 grama por centímetro cúbico. Bom, estevem aqui, né? Então, P, né? Já sacamos que relacionou profundidade com pressão, só sobra estevem. Então, vamos fazer a nossa resolução aqui, galera. P é igual a P ATM mais densidade vezes gravidade vezes essa profundidade que ele quer saber. Tá bom? A pressão que ele está sentindo é de 3 ATM. Então, se 1 ATM vale 1 vezes 10 a quinta, 3 ATM vai valer o triplo disso. Então, aqui vão ser 3 vezes 10 a quinta, tá bom? Isso é igual à pressão atmosférica, tá? Que é 1 vezes 10 a quinta, mais a densidade da água, que é 1 grama por centímetro cúbico. Só que eu tenho que passar para quilogramas por metro cúbico, para poder as unidades conversarem, né? Então tem que multiplicar por 1000. Então esse cara aqui, ó, vai passar a ser quanto? 1000. Então vou botar 10 ao cubo. Beleza? 10 ao cubo vezes G, que é 10. E aí me falta essa altura H. Mas olha aqui, pessoal. Eu tenho potência de 10 aqui, ó, em geral. Só que aqui eu tenho 10 ao cubo vezes 10 vai dar 10 à quarta. Aqui eu tenho 10 à quinta e aqui eu tenho outro 10 à quinta. Olha o que eu vou fazer. Eu vou simplificar isso aqui, ó, como se tivesse dividido geral por 10 à quarta. Então isso aqui tudo, ó, vai embora. Aqui vai ficar tudo 1. Aqui vai embora esse 5, vai ficar 1. E aqui vai embora o 5 também, fica 1. Então, eu consigo ver daqui, ó, que a minha profundidade lá desse mergulhador vai ser de quanto? 3 vezes 10, 30. E esse aqui é 1 vezes 10, vou passar para o outro lado e vem subtraindo. Então, 30 menos 10, isso vai dar 20 metros de profundidade, galera. 20 metros de profundidade vai dar, então, a alternativa letra B. Tá? E aí, aproveitando a letra B, deixa o bizu. A cada 1 ATM que aumenta de pressão é porque você percorreu 10 metros a mais de profundidade na água, pessoal. Então, podia já saber o seguinte. Bom, se você lembrasse desse bizu, ó, normalmente 1 ATM. Quanto que aumentou de ATM nesse mergulhador? Aumentaram 2 ATM. Então, se 1 ATM equivale a 10 metros de profundidade na água, 2 ATMs equivalem a 20. Olha aí. Era só saber isso que já marcava também a questão. Show de bola, né? Show de bola também é essa questão 5. Vamos lá? E qual é a sacada dessa questão 5, pessoal? Tem lá todo um sistema, né? Ele comenta, tem um texto gigantesco e tal. E aí tem um sistema que tem alimentação, né? Entrada de água e tem óleo aqui dentro também, beleza? Só que aí o que rola? Ele quer colocar alguma válvula, mas de forma que seja garantida que saia apenas óleo. Tá bom? E aí, pessoal, o que a gente tem? A gente sabe que óleo e água são imiscíveis, ou seja, eles não se misturam, tá? E além disso, a gente sabe que a densidade do óleo é menor que a densidade da água, tá? Então, quem tem menor densidade fica por cima. Então, como a densidade do óleo é menor do que a densidade da água, quem fica por cima? Óleo, e a água vem embaixo. Então, para garantir que eu vou ter apenas saída de óleo, eu tenho que colocar essa válvula na posição mais alta possível. E qual é a posição mais alta possível aqui de A, B, C e D? Vai ser a alternativa, a opção letra A aqui, ó, da válvula, tá? Por quê? Conforme entra água aqui, ó,
o óleo vai ficar aqui em cima. E aí aqui embaixo eu vou ter água, que vai ficar empurrando isso para cima. Okay? Então é garantido de eu ter óleo naval quando estiver aqui em cima. Aqui eu poderia pegar um pouquinho de água, aqui muito mais água, na verdade, né? Só água. E aqui ainda pego bastante água, tá bom? Então, galera, olhou, marcou então a válvulazinha alternativa letra A. Tranquilo? Só lembrar dessa relaçãozinha de que o cara mais denso fica por baixo e o menos denso fica por cima. Fechou? Bom, e agora aqui, ó, questão 6, galera, que pede para poder a gente verificar qual é essa altura, coluna de fluido que eu tenho aqui, ó, de água e óleo, beleza? Ele dá a densidade do óleo. Fala que eu tenho isso aqui, beleza? E na figura ele mostra uma colunazinha que é menor do que esta. Qual é o fluido? Qual é essa altura? A gente tem que lembrar que, pessoal, se estão aqui no mesmo ponto, eles têm a mesma pressão. Não é isso? Beleza? Os dois abertos aqui e tal. Então, pelo princípio de Stevens, eu acabo chegando nessa relaçãozinha aqui, ó, fazendo as simplificações. Eu tenho que D1H1 é igual a D2H2, ou seja, fluido 1, fluido 2. Nesse caso, por exemplo, óleo e água, tá bom? E aí, ó, o que eu posso imaginar já daqui, perceber? Né? Isso me diz o seguinte, quem tem maior densidade vai ter menor altura de coluna de fluido, ok? Então, peraí, quem aqui é maior pela figura? Maior é de 20 centímetros, esse x aqui, ó, menor altura. Então, o cara que tem menor altura é o cara de maior densidade. Então, esse aqui necessariamente tem que ser água. Então, isso daqui é água. Beleza? Já podemos eliminar alternativas aí, mas vamos agora para a etapa do cálculo. Então, vem comigo, ó. Aqui, ó, densidade do fluido 1, vou chamar óleo, né? Então, já sei que esses 20 tem que ser o óleo, né, de altura. Então, densidade do óleo 0,85 vezes a altura de 20 centímetros. Vou deixar tudo em centímetros aqui mesmo, tá? Só questão de simplificação. A densidade da água é 1 vezes essa altura x. Tudo bem? Então, qual vai ser esse valor de x aqui, pessoal? Ó, vou simplificar aqui, ó, esse zero e jogar essa vírgula daqui para cá. Então, vou ter 8,5 vezes 2. 8,5 vezes 2 vai dar 17. Então, 1 vezes x é o próprio x. Eu vou ter que essa altura é de 17 centímetros. 17 centímetros, então, pessoal, número 6, eu vou marcar a alternativa letra D. Tranquilo até aqui, pessoal? Então, olha só. Na questão 7, ele fala nessa fábrica, né, que ele tem um sistema, beleza? Que ele tem dois êmbolos. Um êmbolo 1 e um êmbolo 2. A área do êmbolo 2 é o dobro da área do êmbolo 1. E eles estavam em equilíbrio e tal, beleza, boa. E aí foi aplicada uma força, tá bom? E aí, claro, né, acaba levando uma nova pressão. E ele quer saber o que acontece com a pressão aqui no 2, no êmbolo 2. Pessoal, é só a gente lembrar de quem? Do princípio de Pascal. Tá bom? E o que diz o princípio de Pascal? Que a variação, lembre disso, ó, é a variação de pressão que é aplicada no fluido é transmitido integralmente, ou seja, totalmente por todo ele. Ok? Então, a gente está vendo que ele foi lá e apliquei uma nova força. Uma força F1, que eu vou botar aqui, ó. Tá bom? O que vai acontecer? Como essa variação de pressão é transmitida, né? Então a gente lembra do princípio de Pascal. Ok? Beleza? Então, o que eu vou ter? Que a pressão que vai chegar aqui em 2 é a mesma variação de pressão, né, que sofreu aqui no 1. Então, o que a gente tem que lembrar? Acaba sendo isso aqui na prática que a gente aplica. Tá? Então,
P2 vai ser igual a P1. E o que é P1? F1 sobre A1. Tá? E como a área 2 é o dobro da área 1, o que eu posso garantir, pessoal? Se essa área é o dobro da primeira, a força que vai subir aqui, né, a pressão vai ser aumentada, ela não vai ser diminuída, ok? Então aqui vai chegar uma força F2 que é maior do que F1. Então o que vai acontecer? Vai acontecer um aumento de pressão aqui, tá bom? E de que proporção? Ué, F1 sobre A1, porque a variação é integralmente transmitida. Ok? Então, pessoal, questão 7, a gente vai marcar a alternativa letra D. Tudo bem, meus queridos? Quaisquer dúvidas é só vocês entrarem em contato comigo, tá bom? Um grande abraço, bons estudos para vocês.